Você já percebeu que tem pessoas que falam muito pouco e conseguem facilmente o sim das pessoas? Enquanto você argumenta, se esforça, mostra resultado, mostra print, conta história e no final as pessoas falam: vou pensar. Se isso acontece com você, calma, não se desespera, é muito comum, muito mais do que você imagina e acontece com grandes especialistas e profissionais como você. E nesse vídeo eu vou falar justamente sobre isso, vou te ajudar para você conseguir lidar ou até mesmo contornar a situação quando você receber uma resposta como essa. Veja, às vezes um cliente não te disse sim ainda e não foi porque você faltou explicar mais sobre o produto, que ela pessoa vai ter acesso, nada disso. Muitas vezes faltou um gatilho, faltou uma frase, faltou um impacto que pudesse fazer aquele cliente sair de cima do muro ou se sentir mais confiante, mais esperto, ou que fizesse ele sentir que ele está realmente tomando uma decisão que vai gerar vantagem para ele em algum momento. Então fica comigo porque nesse vídeo eu vou te trazer pelo menos 7 frases que você vai poder passar a usar quando estiver vendendo, quando estiver diante de um cliente. E eu sei que muitos aqui têm medo de manipular. E essas frases são justamente para você aprender a ser mais intencional numa condução e parar de achar que você precisa manipular as pessoas para elas te dizerem sim. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Mori, eu sou jornalista, atriz, apresentadora de televisão e atualmente a CEO da IM Comunicação, a minha empresa de mentorias e oratória para palestrantes e especialistas. Se você está assistindo esse vídeo, possivelmente está buscando desenvolver mais a sua comunicação, a sua persuasão, então não deixa de se inscrever aqui no canal e se quiser me acompanhar mais de perto, corre lá pro Instagram, que é a Isabela Mori também. Bom, primeira crença que eu preciso quebrar aqui com esse vídeo é que vendas não é manipulação. Enquanto você achar que vendas é fazer mal para alguém, sinto lhe dizer, mas será muito difícil que você evolua nessa área da persuasão. Eu vou trazer nesse vídeo um outro olhar justamente para a persuasão, para a condução, para a venda em si. Porque, para mim, manipular alguém, fazer aquela pessoa tomar uma decisão que ela não tomaria, que ela não gostaria de tomar. Persuadir é você fazer uma pessoa enxergar com clareza algo que ela já queria, que ela já estava procurando. Ela só estava com uma dúvida. E aí você dá aquele empurrão para que ela decida sozinha. É a diferença entre você empurrar alguém em alguma direção ou você ser o GPS daquela pessoa. Pensa comigo, o GPS ele não vai virar o volante para você quem está dirigindo o seu carro. O GPS ele vai te mostrar o caminho, ele vai te fazer cortar o trânsito, ele vai te fazer chegar mais rápido lá no seu destino. Primeira frase que eu quero trazer aqui para que você comece a utilizar nas suas conduções é: o que te fez aceitar esta conversa? Porque o que a maioria das pessoas faz quando senta para falar com o cliente? Falar sobre si. E pronto. Se você comete esse erro, você acaba de desperdiçar um momento importantíssimo, se vendendo, falando de você e, enfim, jogando foco daquela conversa em cima de você. Quando, na verdade, a venda não é sobre você, é sobre o cliente. Então, faça essa pergunta: o que te fez aceitar esta conversa? Ou, se foi aquela pessoa que te buscou, que te procurou, a pergunta vai ser: o que te fez me procurar agora e não há 6 meses atrás, por exemplo? E preste atenção, essa última pergunta, ela consegue extrair uma informação muito importante. Você faz aquela pessoa te dizer o porquê que ela precisa de você. E aí sim começa o processo de condução. Porque uma coisa que é dita pela outra pessoa, que você está prospectando, que você está querendo aí conduzir para venda, não é algo que possa ser conflitado. Na verdade, uma vez colocado, ela te deu a razão. E aí basta você ter a sua expertise de colocar isso durante a tua conversa, ou seja, de devolver isso para aquela pessoa. Então veja, você não precisa convencer aquela pessoa de nada. Ela acabou de te dar a razão que ela precisa para chegar naquele lugar. E aqui a gente nem está falando de uma técnica de venda muito complexa, não. Eu estou falando aqui de escuta ativa. Eu vou dar aqui um outro exemplo muito bom que eu aprendi essa semana em um curso que eu tenho assistido americano de persuasão com Daniel Pink, que traz um exemplo muito interessante em uma cena bem ordinária e suposta de um pai e um filho.
Nessa cena, o pai pede para o filho arrumar o quarto. E aí o filho fala, não quero arrumar, não gosto de arrumar, deixa assim mesmo e tudo mais. Bom, até que o pai decide fazer a seguinte pergunta. Filho, de 0 a 10, qual é a probabilidade ou qual é a tua disposição para arrumar o seu quarto agora? E o filho responde 2. Bom, qual é a tendência das pessoas, dos pais, das mães nesse caso? É espernear com o filho, é brigar, é ameaçar o filho se ele não vai arrumar o quarto, o que ele vai perder, o que ele vai deixar de fazer. E, sinceramente, essa cena tudo aponta para uma grande briga e uma grande noite estressante. E esse filho não arrumando quarto nenhum. Agora vamos lá, como persuadir um filho deste que é bagunceiro e precisa arrumar o quarto, porém não está disposto. Daniel Pink sugeriu o seguinte: se o pai perguntasse assim, filho, ok, você deu a nota 2. Por que não a nota 1? E aí o filho vai dizer uma razão mínima pela qual ele arrumaria o quarto. E ele responde, bom, porque amanhã eu vou receber alguns amigos aqui em casa e para isso seria bom que o meu quarto tivesse minimamente organizado e cheiroso. Bom, pronto. O filho acabou de dar a razão pelo qual ele arrumaria o quarto. E aí o pai pode, a partir desta razão que foi dada, ele pode implicar ainda mais e dizer, filho, o que falta ou o que eu poderia fazer ou o que poderia acontecer para que essa sua disposição de 2 fosse para 8. E aí ele vai dizer novamente, ou que você me ajudasse a arrumar esse quarto, ou que eu arrumasse tudo menos a cama, que é a parte que eu menos gosto, ou que eu pudesse arrumar o quarto, porém não agora, que eu tô querendo ir para academia, pode ser à noite. Então veja como ser inteligente, estratégico é tão mais eficiente do que você entrar no embate com a pessoa, tentando manipular, tentando obrigar, muitas vezes, ela a fazer algo que você quer. Vamos para a frase número 2. Bom, você pode utilizar a frase, pelo que você me contou aqui na nossa conversa, o que mais pesa para você hoje ou a sua maior dificuldade hoje é isso mesmo? Essa frase aqui, ela esconde uma confirmação. Quando você mostra que entende uma pessoa, você mostra o quê? Empatia. Ou seja, em vez de você dizer apenas, olha, eu entendo você, você pode reforçar o problema, dizendo da seguinte forma. Bom, pelo que você me falou, o que mais pesa para você hoje no teu processo é realmente deixar para montar a tua palestra de última hora e acabar se estressando com o resultado dela. É isso mesmo? Duas coisas acontecem aqui. A primeira, você provou para aquela pessoa que você a escutou. Você não afirmou, você provou. E a segunda, como no final você pede uma confirmação, caso você erre nessa colocação, a pessoa ela vai te corrigir imediatamente. E aí, mais uma vez, mais informação para você poder utilizar e persuadir aquela pessoa pela razão que ela vai te dar. E nessa correção, atenção, porque ela vai ser ainda mais precisa do que a primeira vez que ela te trouxe as informações. Um dia eu aprendi algo muito forte de um dos meus mentores de vendas, que dizia o seguinte: todo não que você recebe em uma condução de vendas foi alguma informação que você deixou passar lá atrás e que você não assegurou durante o caminho. Então, vendas nada mais é do que você ir fechando portas, ou seja, antecipando objeções e devolvendo razões e informações para aquele cliente até o ponto em que todas as portas vão estar fechadas e ele simplesmente não vai ter por onde fugir. Terceira frase que você pode utilizar: se nada mudar, como é que você vai estar daqui 12 meses? Pergunta. Uma pergunta que vai gerar uma implicação. E veja, muitas pessoas elas querem, diante de uma objeção, pressionar o cliente imediatamente a tomar decisão. Então você vai ouvir frases como: olha tudo que você está perdendo, olha o dinheiro que você está deixando na mesa, olha os seus concorrentes já estão fazendo isso, já estão tendo esse resultado. Isso é praticamente uma ameaça, e a ameaça vai gerar o quê? Defesa. Então, em vez de você falar sobre o que aquela pessoa está deixando de fazer porque o concorrente já está fazendo, você pode apostar pelo caminho da pergunta. Então, o que pode acontecer ou o que de pior pode acontecer daqui 12 meses se nada mudar? Frase número 4. Faça uma espécie de diagnóstico durante essa condução. Você pode dizer o seguinte: olha, fulano, o seu problema não é esse. É esse.
Então, quando você posiciona de fato, você está afirmando qual é o problema daquele cliente e está também contrapondo o que ele achava que era o problema dele, isso é muito bom também. Por quê? Porque você até pode concordar com o cliente, aqui não é a questão de você combater, né, debater com o cliente, mas é você trazer uma informação nova para ele. E é muito importante que você se atente à forma com que você vai comunicar esse problema. Não use a estrutura como: eu acho que o seu problema é isso, isso, isso. Eu acho, tipo, meio que, talvez. São estruturas que não reforçam definitivamente a sua autoridade. Na verdade, elas vão demonstrar dúvidas e tudo o que você precisa demonstrar agora é credibilidade e que você domina o que você está falando. Então, um exemplo aqui para você. Pelo que você está me dizendo até agora, fulana, o teu problema não é e nunca foi ter conteúdo na tua palestra. Na verdade, a tua palestra é ótima e o conteúdo também é muito bom. Mas o que está faltando hoje para que você tenha realmente resultado depois de uma palestra é o final. É a estratégia final, é transformar a tua palestra em um funil e trazer essas pessoas para algum lugar. Percebe o que aconteceu? Eu acabei de nomear com precisão o problema que ela achava que ela tinha e ainda trouxe uma informação complementar. Por fim, eu gerei valor para aquela pessoa. E concorda comigo que quem diagnostica alguém aparentemente é capaz de resolver. É como ir ao médico. O médico ele não vai te diagnosticar e na sequência não vai te passar uma receita com confiança. Ele vai indicar o remédio que ele acredita, que ele confia, tanto que ele vai recomendar que você compre aquele remédio. Então é a mesma coisa. Você vai diagnosticar o problema de alguém, você tem que ter segurança na hora que você for falar sobre o que a pessoa precisa fazer ou o que de fato ela tem. E esse diagnóstico ele precisa sempre ser verdadeiro e muitas vezes ser cirúrgico. A gente também corre o risco de achar que precisa problematizar demais e achar o pelo em ovo, como diz a expressão, o senso comum. E eu, como cliente agora, dizendo, quando eu percebo que eu estou diante de alguém tentando achar pelo em ovo, tentando problematizar demais o meu negócio, a minha comunicação, a minha estratégia, eu fico receosa porque me parece falso, me parece que a pessoa está forçando a venda mesmo, quer me fazer me sentir mal, e isso definitivamente me faz desistir de contratar qualquer pessoa. Então, seja honesto, venda a verdade e diagnostique o que de fato precisa ser diagnosticado. Tá gostando do vídeo? Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim, porque eu sei que muitos de vocês, especialistas, sabem palestrar, sabem ensinar, gravar bons conteúdos, mas o bicho pega mesmo quando precisa fazer uma venda ou uma call de venda, um pitch de vendas ao vivo. E o grande problema é que sozinho ou sozinha é muito difícil que você encontre aonde está errando. Eu falo por experiência própria, tá? Eu tive muitos mentores na minha trajetória, ainda tenho, e muitos que foram cruciais para que a minha comunicação fosse muito mais persuasiva e para que eu conseguisse faturar mais de 2 milhões de reais aqui no digital e nos eventos presenciais que eu frequento. E foi por isso que eu criei um momento muito bacana para vocês aqui do canal, que é o diagnóstico estratégico da tua comunicação, principalmente do teu pitch de vendas. Esse diagnóstico funciona da seguinte forma: 60 minutos, eu e você, ou você e algum especialista do meu time, para te ouvir vendendo o teu produto. É isso mesmo, a gente vai fazer uma análise da sua oratória e da sua persuasão enquanto você vende pra gente. Esse diagnóstico, ele é totalmente gratuito, porém ele foi criado para especialistas com experiência na sua área comprovada. Então, se você é essa pessoa, tem uma palestra próxima, tem tido volume de reuniões de fechamento ao vivo com os clientes ou presenciais também, esse diagnóstico é para você. Você precisa afiar aí o teu pitch de vendas. Faça a sua aplicação no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo, responda todas as perguntas com muita atenção e fique atento ao seu WhatsApp ou ao seu e-mail caso você seja selecionado ou selecionada para essa sessão, porque a minha equipe vai chamá-lo ou chamá-la para o agendamento em breve. Lembrando que são os últimos horários do mês, então nós seremos muito criteriosos aqui na escolha de vocês. Boa sorte! Vamos para a frase número 5, e essa é muito contra-intuitiva, gente, presta atenção. Você já deve ter ouvido falar que a verdade vende, e eu já usei tantas vezes esse gatilho dessa frase que tá muito validado, tá? Muito mesmo. É quando você desvende um produto para uma pessoa e
indica outro produto. E muitas vezes esse produto que foi desvendido, ele é mais caro. E isso comunica para a pessoa que você não está interessada somente no dinheiro dela. Porque se fosse, você venderia o mais caro, certo? Mas você quer o bem dela. Então você vai indicar o produto certo para ela. E eu faço isso até para poder usar um dos gatilhos mentais mais importantes na hora de vender de alto valor agregado, que é o gatilho da ancoragem. Então você pode mencionar um produto e falar o valor dele para assustar a pessoa e ela guardar aquele número dentro dela para funcionar como um contraste para o downsell que você vai fazer. Exemplo: olha, isso aqui não serve para todo mundo. Ou esse produto aqui serve para especialistas que já estão faturando tanto, que já estão no mercado há tanto tempo, que vivem esse problema. Não é para você. O que não é a tua realidade hoje. Então veja aqui, além de você demonstrar que você se preocupa com o resultado da pessoa, você também gera escassez. Ou seja, você não vai vender para qualquer pessoa, você realmente seleciona quem vai entrar nos seus programas e você coloca o cliente no lugar que ele precisa estar. Ou seja, é ele quem precisa de você e não você que precisa vender para ele. Se você fala, olha, o meu produto não é para todo mundo, e na prática você não segue isso, você vai colher as consequências disso depois, quando você for de fato vender para todo mundo, prometer mundos e fundos e o cliente não tiver resultado e o churn vai acontecer. Para quem não sabe, o churn é quando o cliente vai embora ou desiste aí no meio do processo. Agora, se você fala a verdade e se você tem critérios, eu posso te garantir que isso é um dos maiores superpoderes aí dos vendedores. Eu acabei de fazer isso aqui com vocês, inclusive, alguns minutinhos atrás, quando eu fiz o pitch para o diagnóstico da tua comunicação. Eu segmentei, eu posicionei e eu disse para quem é e para quem não é. Isso aqui é um exemplo da frase 5 funcionando aqui na sua frente. Aqui a frase número 6, interessante que ela é um grande detalhe, mas que também faz diferença. Depois de explicar algo complexo para a pessoa, para o seu cliente, faça a seguinte pergunta: faz sentido para você? Evite fazer a pergunta, você entendeu? Ou ficou claro? Porque o você entendeu, muitas vezes pode estar o quê? Desafiando a capacidade de entendimento daquela pessoa. E as pessoas podem ficar envergonhadas de dizer que não entendeu, que você vai ter que repetir de novo o que você acabou de dizer. E também, por isso que o ideal é que você pergunte, faz sentido para você? Porque essa pergunta, ela está testando a ideia e não a pessoa ou a capacidade da pessoa de entender alguma coisa. E além disso, essa pergunta, isso faz sentido para você? Acaba liberando uma outra informação muito importante para essa venda acontecer e para você conseguir o sim do seu cliente. Se o seu cliente responder, sim, mas eu acho que o meu caso é diferente. Presta muita atenção no que vem na sequência desse mas, porque aí mora a primeira objeção que você vai precisar tratar. E é muito bom quando o cliente fala e te diz a objeção, porque aí sim você tem informações para tentar contorná-la. Agora, se o cliente não fala nada, sim, faz sentido para mim, mas também não fecha nada na hora, vai embora, é difícil de trabalhar essa venda porque você nem mesmo sabe o motivo que o fez não fechar. E a frase 7 final é justamente você dar uma opção A ou B para o seu cliente escolher. Em vez de você, depois de toda uma condução, fechar com a pergunta, e aí? O que você acha? Fazer uma pergunta onde você deixa o cliente muito livre, muito aberto para ele conduzir o final e muitas vezes dizer, vou pensar, que é justamente o que a gente não quer ouvir. Você pode oferecer para ele 2 caminhos. Então, fulano, depois dessa 1 hora nossa aqui, com toda essa investigação, esse diagnóstico que nós fizemos, eu vou te recomendar que a gente comece a estruturar a sua palestra para que você consiga chegar no objetivo que você me falou. Ou que a gente vá pelo caminho aqui da estruturação do teu pitch de vendas para o teu próximo evento. Qual desses 2 faz mais sentido para você agora? Veja, você não perguntou o que ela quer, você perguntou por onde a gente começa. Então veja, esse vídeo ele traz uma ideia diferente de persuasão e que o sim do seu cliente, ele não vai acontecer depois de uma pergunta. Uma pergunta só não é capaz de conquistar o sim de uma pessoa. É a condução de uma conversa, são sucessivos sims que o seu cliente vai te dar para você poder fechar negócio com ele e um aperto de mão no final. É praticamente uma resposta óbvia, entende? Porque a condução ela foi tão amarradinha que o último sim que o cliente vai te dar é
uma consequência. Fez sentido para você esse vídeo? Então coloca nos comentários qual das 7 frases que eu trouxe aqui são novas para você. E se você gostou desse vídeo, quer dar um próximo passo, quer conhecer um pouco mais o meu método Performance na Comunicação, não deixa de aplicar para o diagnóstico, que eu vou deixar o link aqui na descrição dessa aula, para a gente poder analisar o seu pitch de vendas e poder gerar muito valor para você. Bom, temos mais conteúdos aqui no canal e eu recomendo que você veja esse curso aqui, ó, de oratória que eu gravei 100% gratuito para você aqui no meu canal. Até o próximo vídeo.